Estamos aqui reunidos para mais um momento de estudo e reflexão no ambiente virtual da Casa de Francisco. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga de nossa casa. Hoje nós teremos uma companheira muito especial, a Marielle Escocar, que é do nosso grupo espírita Francisco de Assis e nos falará sobre o tema Maneira de Orar. E para prepararmos o ambiente, nós separamos uma página do livro Fonte Viva, que é a psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página se intitula No Culto à Prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asa com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. E assim, meus irmãos, elevando nossos pensamentos à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso irmão de todas as horas, a Deus, esse Pai de infinito amor e bondade. Agradecemos, assim, a oportunidade de estarmos estudando, de estarmos aqui encarnados, com saúde, a fim de aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre, para progredirmos e seguirmos em frente em nossa caminhada evolutiva. Agradecemos por tanto, Senhor, que temos recebido e pedimos nesse momento por aqueles irmãos que passam as mais variadas necessidades, as mais difíceis provações, que cada um em seu íntimo, nesse momento, possa receber um pouco do seu amor e misericórdia, a fim de aliviarem a dor e o sofrimento. Que eles sejam iluminados, envolvidos e também, Pai, através de nossa prece, de nossa oração, possam sentir-se renovados. Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver e seguir conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos! É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso momento de estudo do Evangelho, estudo da mensagem que nos foi legada por Jesus, à luz da nossa doutrina espírita. E hoje o nosso tema está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis.
e nós trataremos especificamente sobre o item 22, maneira de orar. Essa questão está sendo tratada no Evangelho através das instruções dos Espíritos. Nesse caso, um Espírito, Monod, que nos passou as informações em 1862, na cidade de Bordeaux. E ele vem nos trazer à baila essa questão de existe uma maneira de orar? Há uma fórmula, né? Algo que devemos seguir? E essa é a reflexão que ele vem nos trazer. Ele começa então a sua mensagem dizendo que a prece deve ser o nosso primeiro ato do dia ao despertar. E por que ele coloca isso? Porque pela misericórdia divina, todos nós, todos os dias, recebemos uma carta de alforria. Podemos nos libertar do corpo e retornar ao plano espiritual, todos os dias no momento do sono. E nesse momento, nós nos encontramos com entes queridos de diversas encarnações, com nossos mentores, nossos anjos da guarda, e muitas vezes recebemos instruções, orientações, né, para que possamos, ao retornar, seguir na nossa trajetória. E considerando isso tudo, então, o Espírito nos coloca a prece ao acordar como um dever de gratidão. Gratidão por essas instruções, por esses reencontros, por esse momento de libertação da nossa alma. Então é muito interessante que ele já traz para nós, nesse primeiro momento do despertar, a prece já conosco no primeiro momento do dia. E ele coloca então como uma prece, como uma forma de nós nos mantermos ligadas a esses amigos espirituais, para que essa conexão com eles não se limite ao momento do sono, ela se perpetue ao longo do dia. A prece, então, ela independe de qualquer culto, religião. A prece é um ato íntimo de ligação com o plano maior e baseada fundamentalmente na humildade. Porque no momento da prece é aquele momento em que a gente se recolhe no nosso íntimo, cientes de todos os nossos equívocos, cientes de todas as nossas dificuldades e, por que não, também cientes de todas as nossas conquistas. Então é um momento ímpar, único, de contato com o plano espiritual. Portanto, amigos, a prece ela deve ser aquela que brota do coração, aquela que vem mesmo do íntimo de cada um. Ela não deve ser uma repetição de frases feitas maquinalmente. A gente tem, né, os relatos históricos da prece começando como um ato de repetição de orações, muitas vezes numa língua desconhecida, né, pela própria pessoa que está orando, como uma imposição, uma forma de seguir o ritual litúrgico. E esse Espírito vem nos dizer exatamente no sentido oposto, que a prece ela independe de rituais, de cultos, de religião, de frases organizadas. Ela é um ato íntimo de conversa com o plano superior. É um momento em que a nossa alma se eleva ao Criador. E neste momento o Espírito traz à baila uma metáfora muito bonita, que ele fala que a nossa alma deve se elevar com a leveza e a brancura da alma de Jesus no Monte Tabor. E o que é essa passagem, né, de Jesus no Monte Tabor? Foi um momento, alguns dizem cerca de 40 dias antes da crucificação de Jesus, mas enfim, uma questão que depende de algumas interpretações, mas seria um momento em que Jesus estava acompanhado de Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. E em dado momento o mestre se eleva
em prece de uma forma tão profunda que o seu rosto se irradia como o sol, as suas vestes se embranquecem e ganham um brilho ímpar. E ao lado de Jesus aparecem as figuras de Moisés e Elias. E neste momento, no momento, né, de manifestação mediúnica, aparece uma voz vinda dos céus dizendo: eis o meu filho, ouçam-no. E é então um momento que ficou marcado como um momento de transfiguração de Jesus, um momento de alta elevação espiritual, e esse espírito nos traz essa passagem como uma forma de nós pararmos para pensar em como a nossa alma deve se elevar no momento da prece, com a mesma brancura, radiante como Jesus no Monte Tabor. Bom, e aproveitando essa metáfora tão bonita, cabe fazer um parênteses aqui para uma reflexão de o que essa passagem nos confirma. Nos confirma a superioridade moral de Jesus, que é capaz de promover, né, um evento mediúnico dessa magnitude. Também nos prova a sua missão como enviados de Deus para nos trazer a verdade e um legado que se perpetua até hoje. E também vem corroborar aquilo que está dito lá no capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de que ele, Jesus, não veio destruir a lei nem os profetas, que ele veio apenas dar-lhes cumprimento. E aqui, particularmente, achamos fantástica essa conexão de que neste momento estamos no penúltimo capítulo do Evangelho, né? Porque o último capítulo é destinado a preces. E nesse penúltimo capítulo se faz um link com aquilo que aprendemos lá no capítulo 1. Como todas essas questões se entrelaçam e podem então nos levar a um raciocínio organizado, raciocinado sobre os ensinamentos. Então, meus amigos, esse espírito Monô nos coloca que na nossa prece, a nossa alma deve elevar-se a Deus com toda a pureza e irradiação de como Jesus fez no Monte Tabor. Bom, e o que devemos pedir na prece? Certamente que a prece não é só um ato de pedir. A prece é um ato de louvar a Deus, de agradecer e de pedir. Mas o que devemos pedir? A prece, ela deve conter os nossos pedidos baseados nas nossas necessidades reais, naquilo que realmente necessitamos. E necessitamos do ponto de vista de seres imortais que somos, daquilo que necessitamos enquanto espíritos e não enquanto seres humanos encarnados. Infelizmente, nós ainda nos pegamos pedindo na prece questões de ordem material e certamente não nos vemos atendidos nessas questões. E por isso muitos se revoltam contra Deus. E é justamente aí um ponto de erro e de reflexão, porque as nossas necessidades reais não são as necessidades do corpo, são as necessidades do espírito. E o que está dentro dessas necessidades do espírito? Pedirmos força para superar as dificuldades, pedirmos o fortalecimento da nossa fé e resignação para passar pelas provas do caminho. Porque não podemos pedir ao plano espiritual para afastar as provas do nosso caminho. Porque se aqui reencarnamos no planeta Terra, se aqui estamos, é porque necessitamos das provas para o nosso progresso, senão aqui não estaríamos. Então é um contrassenso. Nós que tanto pedimos para reencarnar na Terra,
pedir para sermos livrados das provas. Isso não nos traria benefício nenhum, nos deixaria estagnados num ponto que já não pretendemos mais ficar. Então, ao invés de pedirmos afastamento de provas, devemos pedir orientação, apoio, discernimento para passarmos pelas provas. E essa questão é muito pertinente a este momento que estamos vivendo, porque por muitas vezes nós nos pegamos nos questionando e questionando por que o planeta Terra está passando por isso tudo, por que o meu familiar, o meu amigo, uma pessoa tão legal, que nunca fez mal a ninguém, está passando por essa dor tão grande. E ao invés de nós ficarmos nos perguntando por quê, nós já podemos parar e refletir e trocar este porquê. E mudá-lo para quê? Porque certamente essa prova tem um motivo, tem um para quê. No que isso vai me fazer melhorar, me tornar um ser em evolução, cada vez mais próximo daquilo que eu pretendo alcançar. Então, meus amigos, todos os dias, a todos os momentos, enquanto estivermos no nosso momento de prece, que possamos recorrer ao plano espiritual, pedindo apoio, pedindo intuição, clamando por indulgência, pedindo perdão por tantos equívocos, por tantas queixas. Nós ainda nos queixamos tanto, né? Nós ainda reclamamos tanto e muitas vezes sem real motivo. Que possamos manter esse sinal de alerta em nós para quando nós nos pegarmos reclamando de coisas tão pequenas, de coisas tão comezinhas, que possamos ter essa autocrítica e parar para pensar na dor verdadeira, parar para pensar naquilo que de fato é um problema e naquilo que não está deixando de ser um capricho, não está deixando de ser uma reclamação sem fundamento. Podemos pedir uma série de coisas, compaixão, paciência e resignação, que são muito importantes no momento da prova. Fortalecimento da nossa fé, porque muitas vezes nos momentos de dor nós titubeamos na nossa fé, nós claudicamos naquilo que nós já achávamos que sabíamos, mas na hora que a prova vem, a gente já não consegue mais ter tanta certeza daquilo que antes dizíamos nos momentos de calmaria com tanta tranquilidade. E, sobretudo, pedir e pensar em auxílio para o nosso progresso moral, porque foi para isso que nós aqui reencarnamos, para avançarmos um pouquinho mais na nossa estrada. Mas cada um de nós pode pensar naquela virtude que sabe que te falta, que sabe que ainda está adormecida, e pedir por ela. Cada um de nós, quando for fazer a sua próxima prece, em que momento for, antes parar um pouquinho e pensar: o que mais está me faltando nesse momento? É fé? É paciência? É indulgência? E clamar ao alto, para que os amigos do plano espiritual possam de alguma maneira interceder para que essa virtude desperte um pouco mais em cada um de nós. E então nos questionamos: existem diferentes formas de orar? E nessa mensagem, o Espírito Monô vai nos trazer que existem, na verdade, diferentes maneiras de orar, porque, na verdade, orar pode ser aquele ato matinal, como ele começa a sua mensagem, pode ser uma prece no meio da tarde, uma prece na hora de dormir, aquele momento íntimo, aquele momento único em que nós dirigimos os nossos agradecimentos, os nossos pedidos.
Também existem as preces feitas de forma coletiva, como fazemos nas reuniões públicas, como acontecem nas reuniões mediúnicas, onde se colocam os nomes daqueles desencarnados e até encarnados que estão passando por algum momento difícil, para que haja aquele momento de irradiação. Existem essas preces, existem diferentes formas de orar, na medida em que nós somos seres únicos e cada um de nós deve descobrir aquela maneira que lhe conecta melhor com o plano superior. Então, cantar músicas pode ser uma forma de orar. Nós temos o hábito, na nossa casa, de termos deliciosas músicas fazendo a abertura das reuniões, e lá naquele momento nós já nos colocamos em atitude de prece. Nós já nos recolhemos, nós já deixamos os problemas, os pensamentos do mundo material para fora, nós já tentamos nos recolher. E quando a gente canta, e canta prestando atenção na letra e na melodia, a gente está fazendo uma prece. E também a prece pode ser através de atos, orar em forma de atos. E creio eu que essa então é uma maneira de orar muito bem-vinda aos olhos do Pai Criador. Porque na medida em que fazemos algo, trabalhamos em prol do nosso próximo ou até de nós mesmos, do nosso melhoramento, nós estamos tendo um ato de amor, nós estamos cumprindo um dever para com o plano maior. E essa é uma forma de orar. O importante é que nos mantenhamos sempre nessa posição de prece, nesse orando sem cessar, seja pelo momento de recolhimento, seja pelas nossas atitudes, seja pelos nossos pensamentos, seja pelos nossos mínimos gestos. Se eles estiverem sendo sinceros, humildes e vinculados ao plano maior, nós estamos sim, de certa maneira, orando. E nós devemos, então, só pedir na prece? Nós já falamos anteriormente, certamente que não. A prece não é o momento só de pedir. A prece é sobretudo, então, meus amigos, para agradecer. Porque se a cada dia que estamos no planeta Terra, estamos por merecimento, estamos por necessidade de aprendizado, então que nós possamos agradecer por cada dia de experiência, por cada dia vivido, por cada problema que enfrentamos, por cada familiar difícil, por cada amigo inconveniente, por cada vizinho complicado. Sim, agradecer porque eles, de alguma maneira, por mais que num primeiro momento possa não parecer, eles estão auxiliando a nossa caminhada. Se nós sempre nos mantivermos nessa posição de nos ligarmos ao plano maior. Porque, como já mencionamos em outra oportunidade, os momentos de dificuldade, os momentos de sofrimento e de dor, eles são os nossos maiores professores aqui no planeta Terra. Então, ao invés de maldizermos e nos queixarmos desses momentos, por mais que seja difícil, e como é difícil, não é mesmo? Nós agradecermos a dificuldade, mas nós nos devemos lembrar que sim, devemos agradecer e agradecer porque a cada dificuldade nos encontramos mais fortes, nos encontramos com mais fé, com mais conhecimento para passar por ele. Portanto, amigos, não existe uma fórmula, certamente, para orar, uma fórmula de prece. Não há uma maneira de se fazer como poderíamos brincar, uma ligação direta com o plano espiritual. E aí, então, muitos poderiam questionar, mas e as preces que temos no último capítulo do Evangelho,
que são preces prontas, né, para que possamos fazer. E o nosso Pai Nosso, a nossa oração de Francisco de Assis, a prece de Cáritas, tão belas, elas não têm valia? Claro que têm. Elas têm se elas não forem repetidas pura e simplesmente, como dizemos, da boca para fora. Elas têm grande valia se realmente nós pararmos para prestar atenção naquilo que cada verso traz. E elas podem sim nos auxiliar muito, como primeiros passos, né? Muitas vezes nós, ainda na nossa angústia de não estarmos conseguindo fazer uma prece, seja porque estamos muito tumultuados mentalmente, com o coração muito conturbado, nós possamos recorrer tranquilamente a uma dessas preces como uma forma, um caminho de entrar em sintonia. Nós somos seres que aprendemos muito por repetição, né? Como nós aprendemos a falar no início das nossas vidas, não é através da repetição, de observar o outro e repetir o que ele fala? Por que não também na prece nós temos algumas preces que nos sirvam de referência para começarmos a dar os nossos primeiros passos, não é mesmo? E nesses momentos em que ou estamos tentando dar os nossos primeiros passos ou estamos bastante ainda conturbados, que possamos sim pegar as preces do capítulo 28 do Evangelho, algumas dessas preces belíssimas que temos à disposição, e tentarmos refletir a cada verso, tentando nos ligar ao plano superior com base em cada uma daquelas lindas mensagens que já nos foram trazidas. Porque a prece verdadeira, meus amigos, aquela prece que realmente ela consegue grande canal com o plano superior, é a prece que vem do coração. É a prece que traz todo o seu sentimento, todo o seu desejo naquela conversa. É por isso que nós não devemos, né, estamos colocando isso de uma forma geral, não devemos terceirizar a nossa prece. A prece é ato nosso, é ato íntimo, e ela alcança todo o seu poder com a nossa verdadeira intenção. Então é claro que nós devemos, né, colocar os nomes nas reuniões mediúnicas, como já mencionamos anteriormente, mas se nós queremos muito um pedido, seja para nós mesmos, seja para alguém, não há necessidade de virarmos para o próximo como temos o hábito de fazer, reza por mim, ora por mim. Não é necessário. A sua prece, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo, ela certamente alcançará o objetivo se ela realmente espelhar uma necessidade verdadeira, uma necessidade da alma. Não é à toa que existe aquela frase que muitos atribuem a Chico Xavier, não temos certeza se foi, mas o que importa é o conteúdo da frase e aquilo que realmente ela nos traz, que é que a prece de uma mãe abre as portas dos céus. Justamente porque é aquela prece verdadeira, sentida, que cada súplica, cada lágrima representa um sentimento genuíno e verdadeiro. Meus amigos, que a nossa prece seja sempre assim, singela, pura, cheia dos nossos sentimentos. E quando nós não conseguimos de forma alguma nos concentrar para uma prece, quem nunca passou por isso, né? Especialmente em momentos de grande dificuldade, especialmente em momentos como esse que estamos vivendo, de longo tempo, de uma situação angustiante, que nós não sabemos quando irá terminar. Temos uma sugestão, mas como colocamos, a prece é um ato íntimo, cada um deve buscar a sua maneira.
Mas a nossa sugestão é, ao fechar os nossos olhos, nós nos concentrarmos na figura de Jesus. Tentarmos aos poucos formar uma figura própria nossa de Jesus, tentar mentalizar todos os seus ensinamentos, daquilo que nos toca mais ao coração, e ir aos poucos nos deixando entrar nessa sintonia do bem, sempre tendo a certeza, meus irmãos, de que nunca estamos sós, que sempre temos no nosso auxílio uma pleiade de espíritos dispostos a nos ajudar verdadeiramente, e que nós somos seres em evolução. Então as nossas dificuldades, os nossos erros fazem parte da nossa trajetória, que nós não nos mantenhamos numa posição de nos queixar e também não de nos autoflagelar pelos erros cometidos, porque eles fazem parte da nossa trajetória. E certamente hoje já estamos um pouco melhores do que fomos anteriormente. Então temos que nos orgulhar do nosso progresso e sim, por que não, desejar progredir ainda mais, sabendo que nós temos a nossa doutrina espírita que pode nos ajudar e temos como instrumento maravilhoso que pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar, que é a prece. Então, meus amigos, para encerrar esse nosso encontro, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Orar com os nossos corações cheios de gratidão, com o nosso coração cheio de amor, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, tão misericordioso, justo e bom, ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e exemplo, e a todos os espíritos que estão a todo momento ao nosso lado e dispostos a nos ajudar, e agradecer imensamente pelo dom da vida, pela oportunidade de aqui termos reencarnado neste planeta, neste país, neste momento. Agradecer por todos os nossos problemas e dificuldades que nos têm feito a cada dia mais fortes. Pedir auxílio para todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, sejam nos hospitais, sejam nos seus lares, que eles possam receber o lenitivo necessário para passar por essa dificuldade da melhor maneira possível. Que eles possam receber nossas suaves vibrações fraternais e que eles possam fortalecer a esperança e a fé de que toda dor é passageira e de que um futuro melhor nos aguarda. Então, com toda alegria, com toda gratidão, nós pedimos também que sigam ao nosso lado, nos auxiliando na nossa trajetória, para que possamos a cada dia sermos um pouco melhor. Muito obrigada por tudo. Permaneçam conosco hoje e sempre, que assim possa ser. Que todos nós nos mantenhamos na companhia de Jesus e dos amigos espirituais. Muito obrigada. Até a próxima.